Olá, estudantes do sétimo ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 22. Eu sou o professor Jackson Carvalho, como alguns já devem conhecer, e vamos ver aí na tela qual é o tema da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o gênero textual, texto teatral, certo? Então a gente vai falar muito sobre o teatro, vou contar um pouquinho da história do teatro, o próprio texto teatral, como ele é estruturado, organizado, certo? Vamos também falar da adaptação de textos literários. Além disso, vamos falar da caracterização de personagens, de espaços e tempo. Vamos falar também da variedade linguística e do discurso direto, ok? Pois bem, então, para começar a aula de hoje, antes da gente começar com o primeiro ponto, eu trouxe aqui para vocês uma pequena reflexão para a gente começar a aula, né, com a mente já um pouco fresca, assim, né, já preparado para aprender realmente. Então, vamos ver na tela de quem é a frase de hoje, de quem é a citação de hoje. Olha só, vocês conhecem esse rapaz aí? Vocês conhecem esse cara aí? O nome dele é Paulo Freire. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar o nome dele na escola. Vocês já devem ter ouvido falar, principalmente esse ano, que ele estaria completando 100 anos, gente. Nada mais, nada menos que Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, certo? E ele tem aí uma citação que é muito legal, que vocês vão ver agora aí, que ele diz o seguinte: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Olha só, muito forte, né? O que é que ele quer dizer com isso, pessoal? O que é que vocês entenderam dessa frase? Ele fala uma coisa muito importante, tá? A importância da educação como uma ferramenta de transformação do mundo. Que sem educação a gente não consegue transformar o mundo, não é verdade? Mas que ele vai dizer o seguinte, que a educação ela vai mudar as pessoas, para que as pessoas possam mudar o mundo. Entende? Então vamos valorizar cada vez mais a educação, os professores, valorizar a educação brasileira como um todo, para que a gente possa conseguir melhorar o mundo à nossa volta, beleza? Passando aí adiante, vamos começar com o primeiro tópico aí, para a gente já introduzir essa temática de hoje. Olha na tela a pergunta que eu trago para vocês. O que é uma peça teatral? Alguém saberia me responder? Alguém já assistiu a uma peça teatral? Já produziu uma peça teatral? Já participou de uma peça teatral? E aí, o que é que vocês me dizem? Bom, vamos ver na tela a definição de peça teatral. Olha só. Uma peça teatral é uma forma literária normalmente constituída de diálogos entre personagens e destinada a ser encenada, não apenas lida. As peças teatrais, tais como as conhecemos no mundo ocidental, surgiram na Grécia Antiga. Pessoal, o teatro, como uma forma de expressão artística, tem muito tempo, né? Ele surgiu há muito tempo mesmo. Mas assim, da forma como a gente conhece hoje, vai ser desde a Grécia Antiga que isso vai acontecer. Da Grécia Antiga é quando vão acontecer espetáculos, vão acontecer festivais envolvendo peças teatrais, em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus da festividade, do vinho, né, e tudo mais. Então, a partir da Grécia Antiga, o teatro ele vai começar a ter uma estrutura um pouco mais formada. Mas de lá para cá, obviamente, que ele foi se aperfeiçoando e foi se desenvolvendo bastante, certo? Bom, continuando aí, vamos olhar na tela alguns nomes de alguns profissionais envolvidos no teatro. Então, olha só, nas encenações, os atores devem respeitar um roteiro feito por um dramaturgo. O dramaturgo é a pessoa que produz o texto teatral, produz o texto que vai ser encenado, certo? Temos o diretor, que o diretor tem o papel de fazer o roteiro ser cumprido nos mínimos detalhes. Ou seja, a pessoa que vai cuidar ali para que o texto teatral ele seja encenado da maneira correta, certo? Também vai cuidar
dos próprios ensaios, né? Porque os atores eles passam por ensaios antes de apresentar a peça teatral. Então o diretor ele vai comandar tudo isso, certo? Temos também o papel de cenógrafos. Os cenógrafos eles fazem o quê? Eles produzem, né? Eles cuidam da parte da caracterização do espaço, certo? Da construção do cenário da peça, onde a peça será apresentada. E aí temos outros profissionais também envolvidos no teatro, tá, pessoal? Eu citei alguns, mas existem outros também, beleza? Continuando, vamos ver na tela a estrutura da peça teatral. O que é que uma peça teatral tem? Então, primeiro, uma peça teatral, ela traz a indicação do nome das personagens no início de cada fala. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma peça que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, certo? E vocês vão ver como é que é estruturada essa peça, como é que o texto teatral ele é produzido, ele é estruturado. E vocês vão perceber que num texto teatral sempre vai ter o nome do personagem e em seguida a fala do personagem, certo? Temos também uma listagem inicial das personagens. Então, antes de ter realmente essa parte aí com as falas, né, dos personagens, temos o nome de todos os personagens que participam daquela cena, que participam daquele ato, certo? Temos também as indicações sobre o cenário e guarda-roupas dos personagens. Então, no próprio texto teatral, o dramaturgo, que é a pessoa que produz, né, o texto, como eu já falei para vocês, ele já deixa aí para a gente, para o diretor, para os atores, basicamente em que cenário aquela cena vai ocorrer, certo? Que tipo de figurino, de roupa aqueles personagens estarão vestindo naquela cena. Então, isso pode acontecer também. Ele já mais ou menos dá essas direções para os atores. Outra característica da peça teatral são as indicações sobre movimentação das personagens em palco. As atitudes que devem tomar, os gestos que devem fazer ou a entoação de voz com que devem proferir as palavras. Nós chamamos, pessoal, essa parte aí que aparece no texto teatral, em que temos ali falando mais ou menos, por exemplo, vamos supor que em algum momento um personagem ele precisa falar algo gritando, de forma muito expressiva, exagerada. Então vai ter lá no texto teatral, entre parênteses, ou de alguma outra forma, destacando que aquela fala deverá ser entoada dessa forma, né? Como se ele estivesse gritando. Então, esses trechos aí que dão essas orientações, nós chamamos de rubricas. Rubricas, beleza? Essas rubricas são muito importantes também. E, por fim, na estrutura da peça teatral, nós temos informações sobre a estrutura externa da peça. Ou seja, como a peça está dividida, né? Nós sabemos que a peça ela é dividida em cenas. E essas cenas juntas podem formar o que nós chamamos de atos, certo? Então, dependendo da peça, se for uma peça muito comprida, muito grande, a peça ela vai ter tantos atos, certo? Por exemplo, 3 atos. E cada ato vai ter uma sequência de cenas ou quadros, também como pode ser chamados. Mas se for uma peça mais curtinha, ela pode ser desenvolvida em apenas um ato, certo? Existem peças que são menores, né? Mas se for uma peça um pouco maior, a gente tem essa divisão, beleza? Passando adiante, vamos acompanhar aí na tela como o texto teatral é dividido. Então, olha só. O texto teatral, ele tem, a princípio, o que nós chamamos de exposição. O que seria exposição, professor? A exposição é a apresentação dos personagens e antecedentes da ação, ou seja, vai mais ou menos ali para a pessoa que está tanto encenando a peça ou para o leitor do texto teatral, né? Vai dar ali uma contextualização daquela cena, certo? Vai situar o ator, vai situar o leitor a respeito daquela cena. Ou seja, o que é que vai estar acontecendo por trás? Quem são aqueles personagens? Então, a pessoa que vai
fazer a encenação, né, a representação daquele personagem, ela já vai saber mais ou menos como ela pode atuar da melhor forma, certo? Já que ela vai já ter uma noção, por exemplo, que aquele personagem é um médico, ou que aquele outro personagem é um motorista, ou talvez aquela personagem ali, ela é uma mulher triste, a outra é uma mulher super alegre, animada. Então todas essas marcas, essas características, elas normalmente já são apresentadas no início, certo? Temos outra parte que nós chamamos de conflito. O conflito é o conjunto de fatos que fazem a ação progredir, né? Então, como o texto é um texto dramático, um texto que ele é construído para ser encenado, ele conta uma história também, não é verdade? Ele narra uma história também, a partir da atuação dos atores, né? Da atuação ali das pessoas envolvidas na peça teatral. Então, dentro ali daquele texto, nós temos sempre um conflito, né? Temos sempre algum acontecimento que envolve os personagens e tudo mais. E nós chamamos esse momento aí de conflito mesmo, tá? E temos, por fim, o que nós chamamos de desenlace. O desenlace é o desfecho. Como se encerra a ação dramática, né? Como aquela ação dramática se conclui. Então, essas são as três partes básicas dentro de um texto teatral, de uma peça teatral, ok? Passando adiante, vamos entender também outro conceito importante. Veja só, dentro da peça teatral, nós temos os personagens, e esses personagens, eles se classificam de acordo com a maneira como eles são apresentados na peça. Por quê? Existem personagens que são mais enfatizados, mais destacados na peça. Nós chamamos esses personagens de protagonistas, certo? Ou personagem principal. Então, os protagonistas, os personagens principais, são normalmente as pessoas, os personagens que estão lá envolvidos, né, na ação, no conflito, né? Normalmente o conflito tem eles como as pessoas de frente, né? Os personagens que ficam à frente de tudo que está acontecendo. Mas também nós temos outros personagens que são chamados de personagens secundárias. São personagens importantes porque vão contribuir com os personagens principais para o andamento do roteiro, certo? E temos também, dependendo da peça, o que nós chamamos de figurantes. O que são os figurantes? Os figurantes são aqueles personagens que eles vão participar da peça, mas de uma forma mais assim, de preencher o espaço, sabe? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma cena de uma peça que ocorre no centro da cidade. Então, vamos ter ali dentro daquela cena os personagens principais, não é verdade? Mas também vamos ter aquelas pessoas que circulam no centro da cidade, obviamente, né? Porque a gente não vai ver uma cena em um determinado local movimentado em que só tem os personagens principais. Vão ter sempre pessoas passando, circulando. Então, normalmente, essas pessoas são representadas por figurantes, certo? Passando adiante. Olha só. Acompanha aí na tela, gente. Vocês viram, né, que o texto teatral é também chamado de texto dramático, certo? Mas existem algumas características que são muito semelhantes entre o texto dramático e o texto narrativo. Então, só para a gente distanciar um pouquinho, pessoal. A narração, né, o texto narrativo, vocês já sabem, vocês já viram aqui durante as aulas, vários professores de língua portuguesa, eu também já falei sobre esse assunto, falando que o texto narrativo é aquele texto que tem como função principal contar um fato, narrar uma história. E a peça teatral, ela, de certa forma, ela também tem essa função. A diferença é que na peça teatral nós temos a representação dos atores, né? Os atores que vão contar a história a partir da atuação deles, certo? Então, vamos ver aí algumas questões semelhantes que existem entre o texto teatral e o texto narrativo. Olha só. Primeira característica principal. Ambos apresentam fatos, personagens, tempo e lugar, certo? Então, os atores, né, que estão envolvidos no texto narrativo,
os atores que estão envolvidos no texto teatral, eles participam ali da peça dentro de um determinado local, não é verdade? Dentro de um determinado momento, certo? E apresentam fatos ali, não é? Por exemplo, vamos imaginar uma peça que aconteceu no século XV, entendeu? Então é o momento daquela cena, o momento daquela peça é no século XV, outra época, isso é o tempo. Em que local? O local em que ocorreu aquela cena foi numa ilha deserta. Então, o local ali onde aquela cena ocorreu foi numa ilha deserta, entende? Então, tanto no texto teatral quanto no texto narrativo, nós temos também essas marcações de tempo, de lugar e tudo mais, certo? Então, como tem aí na tela, olha só. O texto apresenta um emprego particular do tempo, como a ação é representada e não contada por um narrador, como ocorre nos textos narrativos. O texto teatral faz coincidir o tempo de ficção, ou seja, o tempo de duração dos fatos com o tempo de representação. Pessoal, isso daí é muito importante a gente já entender de cara. Veja, no texto narrativo, nós temos a presença do narrador, né? Vocês sabem disso. O narrador é aquela pessoa que vai narrar a história, né? Vai contar a história, é a voz que conta a história, certo? No texto teatral não existe narrador. Aí você me pergunta, então, como as pessoas que assistem a uma peça teatral vão entender a história? Elas vão entender a partir da encenação dos atores, certo? Da movimentação dos atores, da maneira como os atores atuam em cena. Então, a história é contada a partir da representação dos atores, diferente do texto narrativo, que tem os personagens, óbvio, mas tem o narrador, né, que vai estar lá, né, contando a história. Então, isso é uma coisa que é diferente entre esses dois mundos, né, do texto narrativo e do texto teatral, ok? Passando adiante, outra característica semelhante que existe é que no texto teatral o narrador geralmente está ausente, né? Acabei de falar isso. E a ação é conduzida pelas personagens. Além disso, nós temos a caracterização de cada personagem no texto teatral, que se dá por meio do que ela revela sobre si mesma em suas falas, por meio de suas ações e do que as outras personagens dizem ao seu respeito. Então a gente vai entendendo mais ou menos o perfil daquela personagem a partir da maneira como ela atua. Não é verdade? A gente vai entendendo ali que aquela pessoa, aquela personagem, ela é um pouco rude, ela é um pouco mal-humorada, a partir da maneira como ela atua, né? A partir da maneira como o ator encena a personagem, certo? Isso é uma questão muito presente aí no texto teatral. Passando adiante, vamos ver outra coisa importante. Olha só. As falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. A fala é reproduzida pelo discurso direto. Então, na fala, nós temos exatamente ali no texto teatral aquilo que o personagem diz, certo? A gente vai ter exatamente aquilo que o personagem diz. E vão ser as falas que vão mais ou menos contar ali, né, toda a história narrada. Passando aqui adiante, vamos observar aí na tela, vamos acompanhar aí na tela. Olha só, imagine como ficaria uma cena num palco. Haveria um cenário e a história não seria narrada para a plateia, mas seria mostrada pelos atores que, representando os personagens, se movimentariam no palco e falariam. O diálogo, portanto, constitui o elemento essencial de um texto dramático. Então, se você vai produzir um texto dramático, se você vai escrever uma peça teatral, imagine que a sua professora, não sei se a sua professora já pediu que você fizesse um texto teatral. Então, se você for fazer isso, você tem que pensar que aquele texto teatral, ele tem que ter como foco o diálogo, né? A interação entre os personagens, certo? Então, quando você vai construir um texto teatral, você já tem que imaginar a maneira, né, como os personagens estão ali interagindo entre si. Beleza? Passando agora aqui, vamos falar um pouco sobre a linguagem do texto da peça teatral. Vamos acompanhar aí na tela. Você pode me perguntar, professor,
qual é a linguagem empregada no texto teatral. Então, olha só, a linguagem, gente, ela varia de acordo com a época, né? Por exemplo, se for uma peça teatral que conta uma história ocorrida há um século, então imagine que a linguagem utilizada naquela peça não vai ser uma linguagem atual, como a gente usa hoje em dia, não é? Então, a linguagem é de acordo com o momento em que aquela história se passa, né? O momento em que aquele enredo acontece, certo? Além disso, a gente vai ter também, a partir da variedade linguística, né, entender um pouquinho a questão social dos personagens. Que a gente vai perceber, por exemplo, aquele personagem que não teve tanta instrução, que talvez não frequentou a escola, aquele personagem que já teve oportunidade de frequentar a escola, já tem um domínio um pouco melhor da língua. Então, isso também a gente vai percebendo pela variedade linguística. O local de onde esse personagem é, a gente também percebe pela variedade linguística. Se for uma peça regional, uma peça que talvez, sei lá, passe no Nordeste, no interior de Pernambuco, a gente vai ter ali algumas marcas que são próprias daquele local. Então, a gente consegue mais ou menos imaginar de onde ele é, de onde os personagens são, certo? Bom, na tela agora, eu trouxe para vocês um trecho, eu não vou ler todo, tá, pessoal? Mas quem quiser depois dá uma pausa no vídeo e faz uma leitura que vocês vão adorar, que eu sei que vocês gostam dessa peça. Essa daí é a peça O Alto da Compadecida. Vocês já devem ter lido ou assistido até o filme, né, que foi uma adaptação feita da peça de Ariano Suassuna. Então eu trouxe aqui esse exemplo para que vocês pudessem observar a estrutura. Então veja bem, nós temos aí logo em cima no título, o título da peça, não é? Temos aí o nome do dramaturgo, né, do autor da peça, que é o Ariano Suassuna. Abaixo nós temos uma breve descrição do que ocorre nessa cena, né? E logo depois nós temos os nomes dos personagens com as suas falas, como vocês podem ver aí. Então é exatamente a interação entre esses personagens que estão aí, que vão contar a história, né? Que vão passar a mensagem aí da peça nesta cena, né? Que é uma cena bem divertida, inclusive, que é aquela cena que vocês estão lembrados, né? Que Chicó, João Grilo vão em busca do padre, para poder o padre abençoar uma cachorra, né? Que estava morrendo. Então é uma peça super divertida. Eu acho que vocês com certeza devem lembrar aí da peça de Ariano Suassuna. E para finalizar, gente, eu vou deixar aqui para vocês um desafio, certo? Por que eu vou deixar um desafio? Porque eu sei que vocês dão conta tranquilamente, né? Vocês aqui são expert em resolver problemas, em resolver desafios e tudo mais. Eu sei que o que a gente entrega para vocês, vocês dão conta. Então, olha só. Eu trouxe aí para vocês, como vocês podem ver na tela, um poema chamado Pardalzinho. É um poema do poeta pernambucano Manuel Bandeira. E o que é que eu quero que vocês façam? O que eu quero que vocês façam é o seguinte: vocês vão ler esse poema e vocês vão produzir uma peça teatral. Vocês vão adaptar esse poema para uma peça teatral. Será que vocês conseguem fazer isso? Acho que sim, né? Acho que sim. Vocês são talentosíssimos. Então, vou deixar esse desafio para vocês produzirem aí essa peça teatral e quem sabe vocês até praticarem a encenação, né? Colocarem, caso vocês gostem mais de fazer o papel de diretor, né? De ensaiar outras pessoas. Então, vejam aí como é que vocês podem fazer para poder encenar essa peça que vocês podem adaptar a partir deste poema, que é um poema bem legal de Manuel Bandeira, ok? Gente, finalizando a aula de hoje, quero deixar o meu forte abraço para vocês, agradecer ao convite do EducaPE, da Secretaria de Educação de Pernambuco, mandar um abraço para cada um que está assistindo, pedir que vocês continuem assistindo e compartilhando esses vídeos, essas videoaulas com os colegas, mandar um beijo para os meus alunos da Escola Maria da Conceição, do Rego Barros Lacerda, localizada no bairro da Várzea.
pela Gremetrosul. Mandar um beijo para cada um deles que também está acompanhando as aulas de EducaPE. E conto com vocês para a próxima aula. Um beijo, até a próxima!